Olá, queridos, bom dia, que a paz de Cristo esteja no seu coração, na sua vida, que você tenha uma semana de muita paz. Eu desejo a você de todo o meu coração. Vamos compartilhar esse café espiritual, esse momento importante nas nossas vidas, em que podemos meditar na palavra de Deus e também levar o amor de Deus às pessoas que muito amamos. Nesta semana, no nosso devocional semanal, nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Graças a Deus por esta palavra. Queridos, após Jesus ter ressuscitado, os textos bíblicos falam de aproximadamente 17 vezes em que ele tem aparecido, ou que ele apareceu àquelas pessoas. Inicialmente a Maria Madalena. O fato é que Jesus fez questão de aparecer para muitas pessoas, reforçando o registro daquele acontecimento. E uma aparição especial de Jesus pode nos ensinar algo muito importante para a nossa fé. Estou falando do momento que acabamos de ler, quando Jesus comeu pão e peixe com eles. Sabemos que Jesus gostava e promovia a comunhão à base da comida, da conversa, do estar ao lado de pessoas que amamos. Tudo isso com um objetivo em comum: comunhão, como nós chamamos. Pedro, como um líder natural, incentivador, corajoso, ele toma a iniciativa de pescar. O texto diz que ele declara: "Vou pescar", e os outros responderam: "Nós também vamos com você." Isso deve nos fazer compreender o quanto podemos ser direção na vida de muitas outras pessoas. Nossos atos e vontades podem representar o arrimo que muita gente precisa para viver. Quando nos entregamos às dificuldades, não só desistimos por nós, mas pelos outros também. Isso acontece porque nós somos seres sociais e assim copiamos e somos copiados sempre. Estamos sempre em condição inferior ou superior a tantos outros, mesmo que às vezes nem saibamos o que estamos fazendo. O simples fato de termos iniciativas pode fazer toda a diferença na vida de outras pessoas. E o fato de Pedro ter tido essa iniciativa não define que ele sabia necessariamente o que estava fazendo, porque eles entraram no barco e naquela noite nada pegaram. Ou seja, você não é necessariamente responsável pelo sucesso ou fracasso de ninguém, mas não permita que as suas ações que levam ao fracasso seja uma cobrança interna sobre você. Isso é a causa de muitos saírem para pescar e se lançarem ao mar para morrer afogados. As pessoas nos copiam. Se nós somos sucesso, elas podem também ter sucesso. Mas não significa que elas vão nos copiar e nós vamos ser culpados pelos erros dos outros. Um ato inerrante, diria eu, para as nossas vidas chama-se seguir a Jesus. Jesus é sempre a melhor opção para todos nós.
Você pode errar em muitas outras ocasiões, mas essa é a decisão mais acertada da sua vida. Mesmo que a princípio você não reconheça quem Ele é. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. E o texto que nós lemos da pesca, versículo 4, diz que os discípulos não reconheceram que era o Mestre. Mas simples e fundamental é a obediência desses discípulos que nos revela que Ele é o caminho. Pois, se não acreditassem naquele que para eles ainda era um estranho, como experimentariam o milagre daquela pesca? Quantas pessoas não usufruem dos milagres de Jesus por não reconhecer nele ser Filho de Deus? Outra observação interessante é o tempo da frustração. A Bíblia diz que a noite toda eles não pegaram nenhum peixe. Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie nesta palavra. Estar e viver na companhia de Jesus nos garantirá o cumprimento desta palavra, desta promessa para as nossas vidas. E vejam que naquele momento Jesus não estava no barco, mas observava tudo da praia. Quando você estiver num barco, e esse barco enfrentar um momento difícil, quem sabe uma tempestade ou uma pesca infrutífera, lembre-se, Jesus está na praia, esperando apenas que você obedeça em todas as coisas. No mesmo texto, versos 5 e 6 diz: Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Percebam que eles estavam tão perto dele, mas não o reconheceram de imediato. Acredita-se que eles estavam apenas a uns 100 metros da praia. Isso nos mostra que a nossa humanidade nos obriga a reconhecê-lo pelos seus feitos maravilhosos. O mesmo texto diz que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, reconheceu Jesus. É uma pena. Nós somos atraídos pelo Jesus provedor e desprezamos muitas vezes o Jesus salvador. Ainda bem que temos a quem copiar muitas vezes, porque o texto diz que Pedro acredita na palavra deste discípulo, que a ele é revelado que lá está o Mestre. Então Pedro pula na água. E o versículo 7 diz que Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Se preciso for, pule na água por alguém. Decida ter ações que façam com que outras pessoas sigam você. Pedro não sabe, mas ele age incentivando os demais o tempo todo. Lá está Pedro aprontando-se, vestindo-se e se preparando para se encontrar com o Mestre. Eles também imitam Pedro, os demais discípulos, mesmo que timidamente ou preocupados com os peixes. Versículo 8 diz: os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Muitas vezes, os que nos seguirão em direção a Jesus não virão na mesma velocidade. Mas não se preocupe. O importante é que eles vejam que largamos tudo para trás e mergulhamos para chegar até a presença de Jesus. Então, o quanto vale a pena seguir Jesus com todas as nossas forças? Primeiro, Jesus estava com o peixe assando antes mesmo que eles pescassem qualquer um peixe. Ele sempre se antecipa à provisão que precisamos. Continuando o texto, diz que no verso 9, eles saltaram à terra e viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Então Jesus disse que eles deviam trazer alguns peixes que eles acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede
não se rompeu. Cristo quer ter comunhão com você. Peixe, pão, uma boa conversa, um bom bate-papo. Veja que ele quer ser reconhecido não pelos milagres, mas pela comunhão. É quando Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. O fato de Jesus fazer o milagre é algo secundário. O que mais importa é a comunhão. Por isso, o partir do pão tem uma relevância na vida daquele que crê no Senhor Jesus. E por último, posso dizer que ele não quer ser visto ou reparado ou reconhecido por você uma única vez, porque o texto diz que esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Para alguns, Jesus apareceu apenas uma vez, mas para os seus discípulos, diversas vezes. E todas as vezes que ele se manifestava a eles, era para promover a comunhão. Experimente, busque estar em comunhão com aqueles que amam a Deus, e você verá que a sua pesca será frutífera. Ele é o provedor de todas as coisas. E antes mesmo que você lhe peça algo, ele já tem tudo preparado para você. Por isso, posso crer que ele quer ter comunhão com você. Desfrute. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima semana, se Deus quiser.